Olá vestibulando, olá vestibulanda, seja bem-vindo, eu sou o professor Caio e hoje a gente vai falar do livro Angústia do Graciliano Ramos, que está na lista da FUVEST 2022. Bom, esse livro ele tem um aspecto interessantíssimo e único na literatura brasileira porque ele é escrito através de uma técnica chamada fluxo de consciência, também fluxo de memória. O que é o fluxo de consciência? O que é o fluxo de memória? É um mergulho aprofundado nos pensamentos do narrador. Geralmente o fluxo de consciência é escrito em textos que tem um narrador personagem, em primeira pessoa, e é o caso aqui em que a gente tem a história do protagonista Luiz da Silva e dos seus sentimentos, da sua vida socialmente, e esses sentimentos, essa mistura de sentimentos que ele vai sentir internamente é o que gera a angústia, essa sensação extremamente incapacitante. O livro ele inicia pelo final e isso é brilhante. O Angústia inicia através do Luiz da Silva acordando após 30 dias, ele anuncia, acordei, me levantei após 30 dias, né? Ele se levanta da cama após 30 dias e a gente não sabe bem por que ele se levantou e a gente imagina que esse é o começo da história, mas a gente vai descobrir depois que não. Esse é basicamente o final da história. E aí, depois que ele levanta, ele repassa tudo o que o levou a ficar 30 dias deitado. E a gente vai entender toda a história. Basicamente, então, o Luiz da Silva ele é um homem de classe média, uma vida sem muitos luxos, e nessa vida ele mora ali num bairro em que as casas são conjugadas, são sempre muito próximas, então não é um bairro muito nobre, e se muda para a casa do lado dele uma família, um pai, uma mãe e uma mulher. E essa mulher se chama Marina e é por ela que o Luiz da Silva vai se apaixonar. E ao se apaixonar eles começam um certo envolvimento, eles começam a sair juntos, a ficarem juntos e o Luiz da Silva se apaixona pela Marina. Eles acabam ficando até noivos em determinado momento. E quando eles ficam noivos, o Luiz da Silva começa a gastar todas as economias da vida dele com a Marina, passando ali para a Marina todos os luxos e as regalias que ele pode oferecer, que não é grande coisa. E a Marina ela é descrita como uma mulher extremamente interesseira. Ela é interesseira, ela se importa muito com as aparências, então em determinado momento ele vai podando ali, cortando as possibilidades dela se interessar mais pelo dinheiro, coisa e tal, até que eles dois começam a se afastar e esse noivado não vai mais para frente. O noivado não se concretiza em casamento e eles se separam, eles rompem. No momento que eles rompem, é apresentado ali pra gente também um outro personagem, que é o Julião Tavares. Julião Tavares é o antagonista do Luiz da Silva. Tudo o que o Luiz da Silva é, o Julião Tavares é o oposto. Então, o Luiz da Silva é um homem que não tem muitos luxos, não tem muita riqueza, o Julião Tavares é. Então, rola aí uma luta de classes entre os dois. O Luiz da Silva é um homem muito confuso, e o Julião Tavares não, é um homem muito esclarecido em vários aspectos, principalmente no aspecto social. O Luiz da Silva tem muita dificuldade em lidar com as pessoas e o Julião Tavares não. Em termos de relacionamento, isso se revela também. O Julião Tavares sai com muitas mulheres e o Luiz da Silva não tem a capacidade, ele não consegue se relacionar com as mulheres. Então, um antagonista perfeito para o Luiz da Silva aí, o Julião Tavares. Ele aparece em determinado momento da história, ele é um conhecido do Luiz da Silva, eles se conhecem num evento, e o Luiz da Silva diz que ele é um chato, um cara insuportável, que não sabe o momento de parar, que aluga as pessoas na conversa, sempre falando de política e coisa e tal, e o Luiz da Silva não gosta muito dele, mas nunca o corta. Em determinado momento, o Julião Tavares aparece na casa do Luiz da Silva e começa a olhar e trocar uns certos olhares com a Marina. E é nesse momento que o noivado da Marina e do Luiz é rompido e o Julião passa a se relacionar com a Marina. E nesse momento, essa angústia cresce, aumenta no Luiz. O relacionamento do Julião e da Marina não vai para frente, também não dura, até porque o Julião Tavares nem tinha o intuito de fazer isso virar alguma coisa. Mas aí o Luiz da Silva já está com aquilo internalizado, já está com aquilo muito sólido dentro dele, ele quer se vingar, ele quer buscar alguma forma de retaliação, então ele vai e ele mata o Julião Tavares.
Ou será que não mata? A gente vai discutir um pouco sobre isso. Para a gente iniciar a falar mais, agora que eu passei o enredo da obra e já apresentei as principais personagens, eu quero comentar uns aspectos extremamente importantes aqui do Angústia. E o primeiro deles eu já mencionei para vocês, é o fluxo de consciência. Em termos de história, o livro não tem uma história tão densa. Os acontecimentos vão, né, ocorrendo e o fluxo de consciência do Luiz da Silva é o que predomina. Então a gente tem uma página de acontecimentos e depois várias páginas dos pensamentos, dos fluxos e de memória também, né, do Luiz da Silva. Então ele vai para o passado, remonta um futuro hipotético, depois volta para o presente, ele volta ao passado, mostrando ali também uma certa justificativa para as ações dele. Um exemplo claro disso fica quando ele vai matar o Julião Tavares e nesse momento a memória dele vai ao passado quando ele lembra de um funcionário do avô dele que trabalhava na fazenda, que era um matador, um cara que matava e estava sempre com arma na mão. Então ele meio que justifica a atitude do assassinato dele, lembrando dessa figura. Em diversos outros momentos ele vai então colocando aí elementos do passado dele para justificar ações do presente. Então esse fluxo de consciência e de memória se revelam aí muito intrínsecos e são importantíssimos para a gente entender essa personagem extremamente complexa que é o Luiz da Silva. Um homem que tem extremas dificuldades sociais e individuais com relação aos seus sentimentos. Então isso é uma tônica muito interessante. Por quê? Se a gente pensar no sentimento da angústia, que dá nome ao livro, a gente vai ter uma sensação de apertamento. Eu definiria a angústia como uma incapacidade, uma impossibilidade de você realizar alguma coisa. Você está de mãos atadas quando você está angustiado. E essa ideia do apertamento, de atar, de apertar, se revela em diversas situações da obra. A começar, por exemplo, pelo nome do Luiz da Silva. O avô dele tem 3 sobrenomes: Trajano, Aquino, Pereira, Cavalcante Silva. Então, o sobrenome do avô é muito longo. O do pai já é menor, Camilo Pereira da Silva. E o Luiz tem um menor ainda, Luiz da Silva. Então, há um afunilamento com relação à própria família, né? A família que já foi muito rica, o avô era muito rico, mas perdeu tudo e vai se afunilando até ele, que não é um homem de regalias nem de riquezas. Então, esse afunilamento, essa angústia se dá na espécie social também, que inclusive vai gerar esse antagonismo dele com o Julião Tavares, que é um homem muito rico, de posses, né, de descendência, a família Tavares. Então, ele sente uma certa raiva, uma repulsa pelo Julião Tavares por essa questão de ordem social. Uma outra maneira da gente interpretar esse afunilamento, esse apertamento do Luiz da Silva é, por exemplo, na figura da corda. Por quê? Ele mata o Julião Tavares enforcado com uma corda que ele ganha de presente de um rapaz que frequentava a casa dele, chamado Seu Ivo. Então o Seu Ivo um dia aparece com essa corda, fala: olha, achei na rua, achei bonita e gostaria de presentear. E ele guarda aquela corda com ele. O Luiz da Silva anda com aquela corda para cima e para baixo. Em momentos específicos, momentos de raiva, ele aperta aquela corda. Ele pega ela na mão e aperta até sua mão machucar. Então esse apertamento se revela aí quando ele pega a corda e a aperta, e também quando ele enforca o Julião Tavares. É o apertamento aqui. Em diversos momentos ele se lembra de uma cena, nesse fluxo de memória, em que o avô dele acorda assustado com uma cobra em seu pescoço, o enforcando. Então o enforcamento, a corda, os laços, esse apertamento se revela também nessa angústia que ele vai sentir. Sobre essa ideia da corda e dos laços, vale a pena a gente mencionar que em determinado fluxo de memória, o Luiz da Silva menciona que o pai dele o proibia de ter colegas e amigos na infância. Ele era solitário. Essa solidão, essa impossibilidade de criar laços, amizades, e que depois futuramente vai se revelar na impossibilidade dele criar um laço eficaz, né, permanente com a Marina, vai ser aí a figura também desse apertamento, dessa angústia. Ele não consegue atar esses nós afetivos. Então é muito legal a gente entender a angústia nesses diversos certames da vida
do Luiz da Silva. Em outro fluxo de memória também, o Luiz da Silva nos revela que a memória dele não é confiável. Ele fala que ele não tem uma memória confiável, mas ele usa essa memória em diversos momentos para justificar suas ações. Como eu comentei, ele justifica a ação de matar o Julião Tavares, lembrando desse antigo funcionário da família. E é engraçado que, quando ele vai matar o Julião Tavares, ou em diversos outros momentos da narrativa, ele tem essa justificativa, como quem diz, olha, eu não fiz nada além do que eu deveria. Por exemplo, quando ele vai matar o Julião Tavares, ele fala, ele estava ali, parado, de madrugada, sozinho, ele queria ser morto. Né? Dá essa impressão de que ele tira a responsabilidade de dentro dele. E esse tirar a responsabilidade é muito interessante, porque no fim da obra, o Luiz da Silva não é pego pelo crime de assassinar o Julião Tavares. Ele não é pego, ele não é preso. O que nos leva às duas hipóteses, sendo a primeira, ele cometeu um ótimo crime, muito bem, escondeu perfeitamente, e a segunda hipótese, ele não cometeu crime nenhum. Visto que, no final do livro, aqueles 30 dias que a gente descobre que ele fica de cama, incapacitado, doente, é nada mais nada menos do que uma prisão interior na qual ele se fecha. Ele tem uma autopunição. Ele não é pego, mas ele se pune. Ele fica doente. Então, a gente pode crer nessa possibilidade de não ter ocorrido crime nenhum, visto que não é mencionado. Ninguém descobre que o Julião Tavares morreu e ali no bairro dele as pessoas viam e conheciam o Julião Tavares. Então, essa talvez impossibilidade do crime ter acontecido única e exclusivamente na cabeça dele. Assim como tudo, né, no livro, esse fluxo de consciência ele é muito intenso. Então, a maioria das ações acontecem dentro da cabeça dele, dentro da memória, da consciência dele. Então, nesse momento, a gente duvida da possibilidade, duvidamos do narrador, assim como a gente faz, por exemplo, no Dom Casmurro, do Machado de Assis. Esse aspecto psicológico do Luiz da Silva é muito legal de analisar. Além dessa prisão interior, ele é um cara em pedaços, né? Ele é um homem que está fragmentado em vários pedaços. E essa fragmentação se revela, por exemplo, na figura da Marina. Ele é um cara cheio de dúvidas, de incertezas sobre quem ele é. E ele reflete isso na Marina. Quando ele se apaixona pela Marina e ele começa a se relacionar com ela, em determinada cena, eles dão a mão, esticam os braços e dão as mãos, e ele descreve que olha para o braço dela e depois olha para ela e vê ela fragmentada, partida ao meio. Como aquelas cenas de circo, né, em que o mágico vem e serra a mulher ao meio. Então ele vê duas Marinas. E aí a gente pode pensar, perceber que essa fragmentação da Marina, na verdade, é um reflexo da fragmentação dele. É uma fragmentação de alguém que já foi rico e não é mais, de alguém que quer se relacionar, mas não consegue. Em outro momento, por exemplo, quando ele vê a Marina praticando um aborto, a gente fala disso daqui a pouquinho, ele vê a Marina praticando um aborto e ele, na cabeça dele, está preocupado com a Marina, pensando na saúde dela, pensando no bem-estar dela. No entanto, quando ele vai falar com ela, ele insulta, xinga ela dos nomes mais absurdos possíveis. Então ele é um homem fragmentado, ele não consegue aliar a cabeça, a mente, o psicológico dele com a prática social dele. Ele ama a Marina, mas não a trata bem. Ele se preocupa com a Marina, mas ele xinga ela. Então ele, na prática, e ele dentro de sua própria mente, são pessoas completamente diferentes. Essa fragmentação ocorre aí na figura da Marina. Também em outro momento, já para mencionar, quando a Marina é apresentada para o leitor no início do livro, ele diz assim, Marina, e logo depois ele começa a criar outras palavras com as letras de Marina. Ele fala ria, mar, entre outras palavras. Então ele fragmenta o nome, ele fragmenta a figura de Marina e ele fragmenta a ação e o pensamento dele com relação a essa mulher. Eu já mencionei aqui então que a Marina praticou um aborto e isso é decorrente do seguinte, a Marina quando começa a se envolver ali com o Julião Tavares, ela engravida. E isso é uma vergonha, o fato dela não ser uma mulher virgem, o fato dela ter engravidado de um homem que não é o seu marido, é uma vergonha. Então, para esconder, para mascarar, ela decide praticar aí o aborto.
E a gente tem que lançar um olhar sobre um aspecto aqui da obra, que são esses momentos das violações das figuras femininas aqui de Angústia. Então, essa violação, por exemplo, da Marina, de ser violada através desse aborto, ser violada socialmente ao não poder manter o filho, e também ser violada no aspecto psicológico e moral, quando Luiz da Silva a xinga, a insulta por ter praticado esse aborto. Então, essa violação da Marina acontece de forma muito forte. Em outros diversos momentos da obra é mencionado, por exemplo, que o Julião Tavares deflora, ele deflora as meninas, as jovens. E deflorar é uma palavra forte, que tem uma conotação aí de violência, força, sexual. Então, deflorar as figuras femininas é mais uma das violações mencionadas aqui na obra. E uma que eu acho incrível é quando a Vitória, que é a empregada do Luiz da Silva, trabalha na casa dele, ela é violada em sua liberdade. O que acontece? A Vitória recebe o salário dela mensalmente ali do Luiz da Silva. Não é um salário alto, mas ela tem uma prática. Sempre que ela recebe, ela vai para os fundos da casa dele e ela cava um buraco e guarda o dinheirinho dela ali. E aí todo mês ela abre aquele buraco e guarda mais um pouquinho do dinheiro e vai guardando ali. O Luiz da Silva sabe que esse buraco existe, mas ele nunca faz nada. A Vitória não sabe que ele sabe. Até que em determinado momento ele está tão afundado em dívidas, e aí eu quero fazer um parênteses aqui de colocar para vocês também essa ideia das dívidas, do apertamento também na questão financeira que soma a angústia dele. Então, quando ele está cheio de dívidas, ele vai lá e ele decide pegar uma parte desse dinheiro da Vitória. Ele fala, tá, semana que vem eu recebo o meu salário, eu vou devolver com juros de 100%, eu vou dar o dobro de dinheiro lá. Ele pega esse dinheiro, na semana seguinte ele paga com o dobro dos juros. O que acontece é que quando a Vitória descobre que isso aconteceu, ela não se sente bem, ela muda, ela se torna uma mulher triste, ela se sente violada na intimidade dela. Então, o Graciliano Ramos vai colocar essa cena aqui na obra como o céu de Vitória foi violado, o céu de Vitória caiu, como se ela não se sentisse mais viva, porque a intimidade dela, que não era uma intimidade sexual, era uma intimidade talvez financeira, uma intimidade ali de um lado muito pessoal, foi violada e ela não conseguiu lidar muito bem com isso. Bom, galera, eu acho que eu passei pelos principais pontos aqui da obra Angústia. Eu não quero deixar esse vídeo longo, então a gente vai terminando por aqui. Espero ter ajudado você com relação a essa obra. E lembre-se, ela pode cair na FUVEST em vários desses pontos ou em outros. Então, nada substitui a sua leitura. Fechou? Espero que você tenha gostado. Indique esse vídeo para os seus amigos e bons estudos.